Pode filmar assim. Sou comunista e sou contra a mentira. Vocês só falam mentira. Vocês só falam besteira. Vocês não têm compromisso com a verdade. Bom, nós estávamos divulgando o livro A Liberdade da Igreja do Estado Comunista, escrito pelo professor Plínio Corrêa de Oliveira. Durante a campanha, estava passando um senhor, eu abordei esse senhor e fui explicando o que se trata do livro, né? Como é incompatível a convivência entre a doutrina católica e a doutrina comunista e a perseguição religiosa que o comunismo também faz. Durante a explicação, eu via que ele estava bem desgostoso já estava bem indignado e não gostando nadinha da nossa campanha. Começou a perguntar uma série de coisas. Mas vocês não conhecem nada da história do Brasil e falam livro que vocês não leram tal. E citei um livro muito bom, Capitães do Brasil, escrito pela Hélène François, uma francesa. Comecei a citar ele, não, que isso, vocês são... Começou a falar que a gente era mentiroso, que a gente estava enganando o povo, que estava aproveitando da ignorância do povo. O seu Lázaro, né, que é um dirigente da campanha, ele viu que o sujeito para o sujeito não perder a cabeça, estava descontrolado. Ele chegou lá e pediu para eu sair. Vocês torturaram e mataram pessoas a vida inteira. Vocês mataram e torturaram pessoas a vida inteira e agora vem aqui. Pode filmar assim. Sou comunista e sou contra a mentira. Vocês só falam mentira. Vocês só falam besteira. Vocês não têm compromisso com a verdade. Por favor, grave desta forma. Eu comecei a conversar com ele tentando acalmá-lo. No fundo da cabeça dele estava que nós, católicos, não podemos falar nada contra o comunismo que matou muita gente. Por quê? Segundo ele, a Igreja Católica matou muita mais gente, matou muito mais índios na colonização. Eu via que ele tinha uma certa formação acadêmica, devia ser um professor de história. Ele queria saber se eu conhecesse alguma fonte histórica dos descobrimentos do Brasil, da conquista do Brasil, do México, da América Latina em geral. Bom, eu disse a ele que tinha lido vários livros sobre a história do Brasil e sobre a colonização da América. Livro não, quer saber fonte histórica, é diferente. Fonte histórica é diferente. Eu não estava ali para fazer um debate acadêmico com ele, né? Quer saber fonte histórica. Na hora me veio na cabeça as cartas do Padre Anchieta. Então, aqui é uma fonte histórica. Carta do Padre Anchieta. Aí ele me disse, desprezando que o Padre Anchieta era católico. Carta do Padre Anchieta. Um católico, beleza. Sim, eu sou católico. E dava a entender que uma boa fonte não era uma boa fonte histórica. Se é católico, não é boa fonte. Aí logo depois ele veio falar do Padre Bartolomé de las Casas. E dando como fonte histórica. E o padre é católico. Você leu o Bartolomé de las Casas? Conheço. Leu? Já li parte dele. Quer dizer, quando interessa a ele, é uma fonte histórica para o comunista. E quando não interessa, não é fonte histórica. Sua parte? Qual parte você leu? Você não leu a parte de que ele estava denunciando? Eu digo para vocês. O padre Bartolomeu é usado na Legenda Negra sobre como os espanhóis e os portugueses teriam maltratado os índios na época da colonização. É claro que houve coisas ruins feitas pelos colonizadores, infelizmente. Eles fizeram coisas contra as leis que vinham da Espanha e de Portugal, e também contra as leis que a igreja, os papas determinaram. Essas pessoas fizeram coisas ruins, não podemos negar, mas eles não são a regra, eles são a exceção. Um bom livro sobre assunto é esse aqui, Cristandade Autêntica. Esse livro refuta todas as ideias da Legenda Negra que foram feitas, na realidade, pelos comunistas e também pelos da Teologia da Libertação. E esse livro mostra como os índios aqui na América, eles viram uma situação terrível, canibalismo, tirania. Então, e a igreja veio como uma salvação para eles. Aqui tem um livro de um autor, um historiador protestante, portanto imparcial, William Prescott, que fala sobre a conquista do Peru. Ele diz então isso aqui: o padre Bartolomeu acabara de completar o seu célebre tratado sobre a destruição dos indígenas, o mais notável, registrado talvez que da perversidade humana se poderá encontrar, mas que lamentavelmente perde um pouco do seu valor pela credulidade do escritor e por sua evidente tendência para o exagero. Beleza, então vamos pegar. Você leu o Montezuma? Montezuma? É.
Que é o diário da conquista da América Latina, da América que hoje é América Espanhola. Há um bom livro que eu li sobre a história da conquista do México, do grande conquistador Hernán Cortés, escrito pelo Salvador Madariaga. Ele é crítico em relação à colonização, mas ele mostra no contexto geral que a colonização do México foi benéfica para os próprios índios. O comunista veio dizendo que nós não tínhamos lido nenhum livro do historiador que ele tinha conhecido. Que eu estou falando para que não tenha problema de reprodução. Vocês não conhecem a história do Brasil. Vocês só falam besteira. Vocês não leram Darcy Ribeiro, não leram Floresta Fernandes, não leram Celso Furtado e vêm aqui falar de história do Brasil. Pelo amor de Deus, cara, vamos estudar um pouco mais e deixar de ser bitolado. A gente que é bitolado, né? Todos esses autores que ele diz são comunistas ou comunistas disfarçados. E a gente conhece bem o que são os comunistas, a imparcialidade dos comunistas, né? Realmente, nós não lemos os livros comunistas e nem queremos ler. O máximo que ele vai poder dizer é que nós não lemos os livros deles. Mas também ele não lê os nossos livros. O fundo da história é esse. Para o comunismo, tudo é luta de classes. Tudo é luta de oprimido, o opressor. É a dialética comunista isso. A inveja, o ódio. A maior coisa boa que trouxe para a América foi Cristo, trouxeram Cristo, a civilização cristã. Para nós, é uma glória a colonização da América feita pelos espanhóis e pelos portugueses. A expansão da fé católica, a civilização que nasceu daqui. E ele, o comunista, se aproveita disso. Ele só estudou e fez a universidade porque houve uma colonização europeia aqui. Denunciando. Eu digo para vocês oprimido e opressor. Não. O homem oprime a mulher, o branco oprime o índio. Vocês vivem só do ódio. O comunismo é ódio. Nós que matamos um monte de gente na história. 100 milhões de pessoas. Matou. 100 milhões. Mais que nazista? Mais que nazista? Mais que nazista. Por isso que eles apoiam tudo que tá aí, Jair, Bolsonaro e tudo mais, né? Mas a gente é contra o nazismo. A gente contra o primeiro a escrever contra o nazismo no Brasil foi Plínio Correia de Oliveira. Tá.